Exercite sempre seu espírito, falando sim e amém, para que a palavra de Deus ela possa penetrar no seu coração. Queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no fim de semana passado. E aí vai nos ajudar muito na compreensão e no acolhimento dessa palavra. Semana passada, no sábado, eu e o Chico Zé, nós nos deslocamos aqui, ele veio de Santa Luzia e eu de Natal, para nos encontrarmos em Mossoró, e de lá nós iríamos para Quixadá, nos encontrar com os irmãos que servem lá no Ceará, para ter comunhão com as igrejas do sertão central do estado do Ceará. O combinado foi o seguinte: o nosso ponto de encontro entre eu e Chico seria Mossoró. E ele, obviamente, estava indo no carro dele, nós iríamos deixar o carro dele lá na casa de um irmão, e de lá nós prosseguiríamos a viagem no meu carro. Chico, conforme o combinado, foi para a casa desse irmão. Quando eu cheguei em Mossoró, esse irmão, a casa do irmão onde o carro ia ficar, ficava próximo de onde eu morava, lá em Mossoró. E eu já tinha um caminho que, costumeiramente, quando eu ia para a casa lá em Cristiano Menezes, eu fazia esse percurso. Um caminho, uma estrada de barro. No entanto, tinha um caminho melhor e seguro, porém mais distante, pelo asfalto e calçamento. Na sexta-feira tinha chovido bastante em Mossoró, muita chuva mesmo. E quando eu fui para a casa desse irmão, eu me lembrei, primeiro, interiormente, o Espírito, é claro, né? Me deu o sentimento de fazer esse percurso que era maior, mais distante, porém seguro. No entanto, eu lembrei, mas eu conheço esse caminho aqui. Eu vou por esse caminho que eu já conheço. E assim eu fui. Quando me aproximei do caminho, eu vi que alguns carros tinham passado por ali. Eu digo, então é seguro. Duas coisas, prestem atenção. Eu já conheço esse caminho. Segundo, havia já o rastro de alguém que já tinha passado. E eu fui, andei naquele caminho. Mais ou menos uns 10 metros, para poder sair daquela estrada de barro, o meu carro atolou. E o tempo fechou para chover, e choveu muito. Eu digo, Senhor, primeiro que já atrasamos a viagem. Estávamos combinados para chegar em Quixadá de meio-dia, agora só era possível chegar perto de 5 horas da tarde. Como a reunião era à noite, não teria problema. Mas, no entanto, naquela ocasião em que começou a chover, eu entrei para dentro do meu carro e eu fui orar ao Senhor por conta daquela situação. Imediatamente, o Senhor me mostrou algo, que Ele já tinha me dito que caminho eu deveria percorrer. E por rebeldia, desobediência, caí no lamaçal. Fiquei atolado lá. Claro que depois eu consegui tirar o carro, mas ficou a lição. E na minha oração eu digo, Senhor, por que isso? Por que aconteceu? Irmãos, é o seguinte: obedeça sempre ao Espírito. A conclusão, a lição que eu tirei daquele dia é que obedeça ao Espírito. Não confie naquilo que você acha que sabe. Se confiar, vai cair na lama e vai ficar atolado. Mas outra lição que eu tomei, e aí eu quero compartilhar com vocês exatamente sobre isso, é que hoje nós temos a palavra profética. Essa palavra, essa expressão, esse termo palavra profética, tem muito significativo para nós. Por muito tempo, esse termo, essa expressão, com esse sentido, com esse significado, porque o que é a palavra profética? É a palavra que funciona para nós, como Pedro diz na sua epístola, como uma candeia. Nós estamos em meio a uma época tenebrosa, de densas trevas, mas tem uma palavra que funciona para nós como um farol. Não tenha medo, embora tenha escuridão, mas é uma palavra que nos dá uma direção. Então, percorra esse caminho, que essa palavra está te iluminando, que é certo, você vai chegar no final, seguro. Então, eu tirei essa conclusão de que
nós precisamos obedecer à palavra profética. Se obedecermos à palavra profética, só bênção. Mas se desobedecer, pode ter certeza, vai cair no lamaçal. E vai ficar lá atolado. A palavra profética, ela precisa ser acolhida por nós. Embora essa palavra, por alguns, ela tenha uma certa resistência. Por quê? Por que há resistência no coração de alguns por conta a essa palavra profética? É porque essa palavra está exatamente mexendo conosco. É uma palavra que está nos tirando de uma condição que por anos nós estávamos mergulhados nessa condição de comodismo, acomodados, vivendo uma vida da igreja maravilhosa. Olha, eu vou dizer, irmãos, a vida da igreja em todos os seus aspectos é maravilhoso. É muito bom a vida da igreja. Mas durante todos esses últimos anos, a nossa vida estava se resumindo apenas a reuniões. Reunir é bom? Show de bola, excelente. Se é você ficar em casa, vá para a reunião da igreja. É melhor você estar na reunião da igreja. Mas a nossa vida, o nosso comportamento estava limitado apenas a isso. E então essa palavra profética vem para mexer conosco exatamente nesse sentido. Nos tirar do nosso comodismo, nos tirar da nossa sala, nos tirar dos locais de reuniões e nos colocar nas ruas. É óbvio que quem não gosta de ir para a rua vai contestar essa palavra. É óbvio que quem está confortavelmente no seu sofá ou na sua vida da igreja apenas de reuniões vai levantar algum questionamento. Mas deixa eu dizer uma coisa, não entre nesse time dos questionadores. Diga sim, amém à palavra profética. Tem uma frase que essa frase tem me ajudado muito. Eu vou ler para vocês. Senhor Jesus, invoque o nome do Senhor. Exercite o Espírito. Senhor Jesus, amém. A frase diz assim, essa frase ela foi falada pelo irmão Pedro na última conferência. Diz: não permita que sua mente, com seus arrazoamentos lógicos e convencionais, te impeça de obedecer à palavra profética. Nós, por natureza, somos lógicos. Nós, por natureza, somos racionais. Pensamos muito. Para aceitar determinadas coisas, nós paramos e analisamos e, com respeito à palavra profética, não tem necessidade de fazer isso, nós só precisamos obedecer. É simples assim. Porque se você começar a questionar, você vai encontrar alguma situação que você, por se sentir desconfortável, você vai rejeitar essa palavra. E não é o fato de só ser a palavra profética, não. O próprio Jesus encontrou muita objeção, porque a sua palavra mexia também com muita gente. Então, essa noite, o Senhor, Ele quer definitivamente banir do meio desse exército todo e qualquer sentimento de rejeição à palavra profética. Vocês dizem amém? Nós passamos 2 anos sem esse momento como esse, não é? Como é bom poder estar aqui de volta. Deus nos juntou aqui. E nesse intervalo de 2 anos em que ficamos em casa, algo maravilhoso aconteceu. É que todos nós passamos a ouvir a mesma palavra. Hoje todos nós temos um só sentimento. Todos nós estamos caminhando em rumo de uma só visão. Por muito tempo nós falávamos da unidade na igreja. Principal bandeira da igreja, desde a época que eu comecei a reunir, 30 anos atrás, era a unidade. Mas eu vou dizer algo para vocês hoje. A verdadeira unidade, que tanto se falou nesses últimos anos, hoje nós temos essa realidade. Porque a unidade não está relacionado a você sentar e comer pizza com alguém em uma mesa. Isso não vai dizer que você é um. Você pode compartilhar da mesma pizza, mas ter pensamentos divergentes. Mas hoje, irmãos, nós só não comemos a pizza, como também temos o mesmo pensamento.
Então o Senhor está nos alinhando, a palavra profética é quem está fazendo isso. Então, creia e obedeça a palavra profética. O grande problema da humanidade simplesmente é a rebeldia. O que aconteceu lá no início com Adão foi que ele se tornou rebelde por ter dado ouvido à serpente. Ele desobedeceu a Deus. E esse mal passou para toda a humanidade. Mas, irmãos, eu amo a Deus. Sabe por quê? Porque o que Ele planejou, Ele vai cumprir. Deus está nos levando à nossa condição original. E que condição é essa? É de obediência. Louvado seja o Senhor. Então, nós estamos vivendo esse tempo, e o que mais tem se falado nas reuniões da igreja, nas reuniões de jovens, é que nós somos os trabalhadores da última hora, não é assim? Tem algum trabalhador da última hora aqui? Mas você sabe o que significa ser um trabalhador da última hora? Eu receio que talvez poucos tenham um entendimento correto do que significa ser um trabalhador de última hora. Olha, hoje eu sou aposentado. Me aposentei bem novo, me aposentei com 52 anos. Meus colegas, muitos colegas dizem: mas rapaz, você vai se aposentar novo? Digo: claro, não quero me aposentar quando for para ficar no fundo de uma rede, não, de forma nenhuma. Tem muito para viver e muito para servir ainda. Então eu preciso do meu vigor para servir ao Senhor. Mas antes de eu me aposentar, eu trabalhei sobre vários regimes de trabalho. Trabalhei administrativo, que vocês sabem como é. Trabalhar de segunda a sexta, folga sábado e domingo. Trabalhei em revezamentos de turno de 6 horas, de 8 horas, e por último, antes de eu sair, de 12 horas. Então, às vezes eu pegava de 6 da manhã, largava às 18. E depois pegava de 18, largava de 6. Então, isso significa um regime que se chama de regime de turno de revezamento, de 12 em 12 horas. Por que revezamento? Porque quando terminava aquele turno, quando se concluía, vinha alguém para te render. Sempre vinha alguém. Então, por exemplo, quando eu pegava no turno das 18 horas, que largava às 6 da manhã, quando dava assim por volta de 4h30, 5 horas da manhã, olha, meu coração ficava numa ansiedade sem tamanho. Por que essa ansiedade? Ansioso para que o colega que vinha me render chegasse, para eu passar o serviço para ele e ir embora. Por que eu tinha que passar o serviço para ele? Porque ainda havia algo para fazer, para desenvolver. Estão entendendo até agora? O que é um trabalhador da última hora? Qual é o seu perfil? Vamos ler aqui. Eu quero que vocês raciocinem até aí e nós vamos falar um pouco sobre o que é, de fato, sermos um trabalhador da última hora. O Evangelho de Mateus, o capítulo 19, ele conclui dizendo assim: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. É interessante que, se você for ler o contexto aqui, esse versículo parece que ele está deslocado, não tem muita relação com o que vem sendo explanado. Mas, quando você entra no capítulo 20, a leitura deve ser dessa maneira, versículo 30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, esse último versículo, nós vamos ver que lá na frente ele vai se repetir. Então, você vai conseguir entender a relação que há. Versículo 2, vamos ler juntos? E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe, vamos ler juntos? Responderam-lhes:
porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Prestem atenção. Aqui há um revezamento de turnos, o que eu acabei de falar. Primeiro turno ele começou de que horas? 6 horas. Primeiro turno encerrou às 9. Entrou uma nova turma que pegou de 9 e foi até meio-dia. Outra turma que pegou de meio-dia foi até às 15 horas, até às 3 horas da tarde. E por fim, essa turma que pegou das 15 para ir até às 18. Então eles estavam revezando esse turno, porque havia algo para fazer. E esse senhor que contratou esses trabalhadores, os contratou para a vinha. Então, a expectativa de quem contratou é que eles produzissem frutos na vinha, é que eles apresentassem resultados. Você é um trabalhador da última hora? Observe que esses horários, esses turnos, eles obedeciam um padrão, ou seja, de 3 em 3 horas. Mas de repente apareceu uma turma especial. Uma turma foi contratada a que hora? Às 17 horas. Ora, mas peraí. 6 às 9, 9 às 12, 12 às 15, 15 às 18. Esse era o padrão. Por que houve a necessidade de contratar essa última turma, essa turma que eu vou chamar aqui de especial? Opção A: somente pelo fato de eles estarem desempregados. Opção B: porque tinha muita coisa a fazer. Opção D: porque eles precisavam concluir aquela obra. Qual das opções? Exatamente. Então, quando eu trabalhava, como eu falei há pouco tempo, a minha expectativa era que alguém viesse me render. Mas agora, esses trabalhadores não tem mais ninguém para render. Vocês entenderam por que nós somos trabalhadores de última hora? Não tem mais ninguém para nos render. O que isso significa? Agora é nós. Não tem mais ninguém para nos render. Nós temos que agora, a força que temos, a disposição que temos, nós temos que empenhar para concluir essa obra. Você está disposto a isso? Muitos vieram. Agora é nós, exatamente. E amanhã é nós de novo. Esses trabalhadores, eles passaram a ser contratados a partir da ressurreição do Senhor, quando a era da igreja teve início. Então, antes de nós vieram muitos. O primeiro ciclo de trabalhadores, para a época, para a palavra da época, para o encargo da época, eles cumpriram. O segundo ciclo da mesma forma, o terceiro ciclo da mesma forma, da mesma maneira o quarto ciclo. Esse quarto ciclo é onde nós estamos inseridos. Alguns vieram antes de nós não temos tempo para explanar muito isso, mas, por exemplo, nós tivemos o irmão Watmani, que trouxe grandes revelações, nos trouxe a revelação da igreja, da unidade. Nós tivemos também o irmão Lee, nosso contemporâneo, que nos ajudou tanto a realmente viver no Espírito, como viver no Espírito. Mas também tivemos aí alguém contemporâneo bem mais próximo de nós, como o irmão Dong, que nos ensinou a invocar o nome do Senhor, que nos ensinou a tomar a cruz, que nos ensinou a negar a nós mesmos. E nós então vivemos a vida da igreja debaixo dessa orientação. E isso foi real para nós. No entanto, tudo isso que foi visto, tudo isso que foi ensinado, não mais é suficiente para a urgência que Deus tem hoje.
Por isso que dentro desse ciclo aí, desse último ciclo de 3 horas, tem uma turma especial que foi contratado na última hora. Nós somos esses trabalhadores da última hora. Louvado seja o Senhor. Então, a expectativa de Deus conosco é que nós possamos fazer aquilo que os outros trabalhadores que vieram antes de nós não conseguiram. Irmãos, é uma honra para nós, nós temos um privilégio enorme. Talvez a gente não tenha noção do que representa essa última hora. Nós vivemos hoje ainda debaixo de tanta opressão, sofremos tantas dificuldades. Mas, se nós formos diligentes e correspondermos à expectativa que Deus está depositando em nós, irmãos, nós vamos pôr um fim a todo esse sofrimento. Porque nós vamos introduzir a era do reino. Essa é a nossa função como trabalhador da última hora. Você entendeu agora o que é ser um trabalhador da última hora? Tira o cavalinho da chuva. Não tem mais ninguém para te render. Agora é nós mesmos. Perceba que esses trabalhadores, como diz aqui, saindo por volta da hora 1:10, encontrou outros trabalhadores que estavam desocupados. Irmãos, não tem lugar para desocupado na vida da igreja. Você daria uma filha sua para casar com um desocupado? Nenhum de nós, em sã consciência, faria isso. Por que você acha que Deus deu seu filho para casar com a igreja? Por que Ele vai dar para desocupado? Será que Ele vai dar para desocupado? De forma nenhuma. Por isso que todos nós precisamos estar envolvidos nessa obra. Não seja um desocupado. Desocupado não tem valor. E o Senhor diz, Ele disse, estávamos aqui desocupados, e perguntou-lhes, por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Não tem mais o direito de dizer isso. Sabe por quê? Porque o Senhor da vinha já te contratou. Tem alguém contratado aqui nessa noite? Fica de pé e dá um amém quem já é contratado. Isso. Olha, isso é muito mais bonito de ouvir e ver do que levantar para gritar gol em um estádio de futebol. Vamos de novo aqui, vamos ver agora de novo. Quem for um trabalhador contratado pelo Senhor, fica de pé e dá um amém. Aleluia! É isso aí. E esse amém tem que ser algo que sai do nosso coração, que sai do nosso interior, cheio de prazer, cheio de alegria. Amém! 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 É isso aí. Tem que ser assim. Menos do que isso não pode ser. Os trabalhadores da última hora, eles têm uma característica marcante. Eles são diferentes. Se não for doido, não presta. Amém! É isso aí! Amém! Aleluia! Olhe, algo se distinguiu aqui nessa noite. E eu espero usar isso como um incentivo, um encorajamento para vocês, para os demais. Essa equipe que está aqui na frente, são equipes de colportores e ceapistas. Nós, no geral, precisamos ser louco como eles. Fica louco aí de novo. Amém!
Amém. Amém. Não são irmãos, nós não podemos ser irmãos com um comportamento tradicional. Certinhos, caladinhos na reunião. As nossas reuniões, elas precisam ser cheias de loucura. Sabe por quê? Esses trabalhadores têm uma característica marcante. E que Deus preparou isso. Também não está neles mesmos. Isso é obra do Espírito Santo. Nós estamos vivendo o final das eras. Estamos na virada da era. A qualquer momento o nosso Senhor vai voltar. E para que o trabalho seja concluído a contento, em tempo hábil, Deus deu o Espírito 7 vezes intensificado. Então não tem como cumprir essa obra se não fizer uso desse Espírito 7 vezes intensificado. Não pense que é tão simples ir para a rua orar pelas pessoas. Não pense que é tão simples apresentar uma literatura que tem por conteúdo o Evangelho do Reino para uma pessoa. Se não estiver sobre a ação desse Espírito 7 vezes intensificado, você não vai conseguir. Por isso, irmãos, nós precisamos nos deixar levar por esse Espírito. Ser um trabalhador da última hora abre para nós um precedente de, vou usar essa expressão, de sermos privilegiados. Porque esses trabalhadores, eles serão recompensados antes, primeiro, do que os da hora inicial. Certo? Você quer ser recompensado? Primeiro, imagina só, irmãos, olha, vou falar aqui do escalão dos trabalhadores da primeira hora. Os apóstolos só, que começaram lá. Pedro, Tiago, João, Paulo. É só essa turma aí. Só essa turma. Eram eles que estavam no primeiro turno. E aí vem tantos outros. Grandes homens que foram úteis nas mãos de Deus. Mas nós, João ninguém, batatinhas, mas Deus está contando conosco. Por isso, irmãos, que isso é motivo de nós realmente mergulharmos, entrarmos de cabeça nesse encargo do Senhor. Esses trabalhadores que estavam aqui na praça, eles estavam desocupados, e eu vou dizer para vocês, de uma certa forma, sem expectativa nenhuma de futuro. Mas de repente, apareceu alguém que mudou essa situação. Hoje, eles além de terem uma ocupação, eles têm um futuro. O futuro anterior deles era coisas terrenas. Irmãos, a primeira mensagem nós vimos, nós não somos aqui da terra, nós somos lá do alto. Não tem futuro para nós aqui na terra. Não tem. Talvez você deposite todas as suas fichas e expectativas no curso que você está fazendo. No máximo ele pode te servir para colocar alguns centavos no teu bolso. Só para isso. E mais nada. Mas deixa eu dizer uma coisa, não se iluda também que não é o teu curso que te dá sustento. É Deus que dá sustento para você. Daí então, que irmão, não vale a pena nós depositarmos as nossas expectativas no que é terreno. Irmãos, a terra vai passar, o mundo vai passar, o melhor curso que você possa imaginar vai passar. As faculdades vão ruir, as universidades também vão se acabar. E só vai restar o reino de Deus. Tudo vai passar. Até esse corpo que nós temos vai passar. Nós vamos ganhar um corpo de glória.
Por isso, irmãos, que vale a pena ser um trabalhador da 1/10 hora. Fique louco um pouquinho aí agora, tá? Manifeste sua loucura. Aleluia! Amém! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Amém, aleluia! Oh Senhor Jesus! Amém, aleluia! Oh Senhor Jesus! Amém! Oh Senhor Jesus! Amém! Todos vocês que estão do meio para trás, vocês precisam experimentar enlouquecer pelo menos uma vez na vida. Senhor Jesus, o que é pensar fora da caixa? Tem se usado muito essa expressão, né? Nós precisamos agir fora da caixa, pensar fora da caixa. Só tem uma coisa que a gente não pode botar fora da caixa, é a oferta. A oferta tem que ser na caixa. Mas, olha só. O que é pensar fora da caixa? É pensar de uma forma inovadora, criativa, além dos padrões que nós conhecemos. Olha, eu sou de uma época, claro que eu já mudei também, tá? Não permaneci na época passada, não. Hoje o meu comportamento também, o meu pensamento é como trabalhador da última hora. Mas eu sou de uma época que para pregar o evangelho, vou usar essa expressão. Rapaz, era uma brodologia muito grande. Olha, era tanta coisa que você tinha que apresentar para as pessoas. Primeiro o quê? Quando eu comecei a reunir, que a gente ia contatar alguém, o que a gente falava para ela geralmente era falar da igreja. Era falar da visão da igreja. A gente falava de tudo, menos realmente do evangelho. E a gente tinha um público-alvo, que eram irmãos que não reuniam conosco. Tanto é que isso nos deixou o apelido, a alcunha de pescadores de aquário. Mas olha só, isso estava errado? Não, foi útil para a época. Na ocasião, naqueles anos, teve sua serventia. Só que para hoje não serve mais. Por isso que hoje nós temos que pensar fora da caixa. Aí, de repente, um tal de Espírito Santo traz para nós um tal de posso orar por você. Olha, eu vou dizer para vocês, eu nunca vi uma forma de pregar o evangelho tão especial quanto essa. Porque o que acontece na experiência? Por exemplo, eu observei uma coisa. Você pede para orar por uma pessoa, não é assim? Eu posso orar por você? Geralmente vem aquela segunda pergunta: você tem alguma coisa, algum pedido para mim orar? É assim? Aí a pessoa apresenta. Quando não apresenta, de qualquer maneira nós oramos por ela. Fulano, Deus abençoe, papapá, papapá, tal. Eu observei uma coisa, que quando nós fazemos essa oração, Deus usa isso como uma chave, aí, abre o coração da pessoa. Agora, não pode passar em branco o segundo momento, porque nós oramos por ela, mas agora nós precisamos orar com ela. Porque se no primeiro momento o coração foi aberto, é agora ou nunca.
É colocar o Senhor Jesus dentro daquela pessoa. Então nós oramos com ela, ela recebe o Senhor. Olha, eu nunca vi uma forma de pregar o Evangelho tão impressionante como essa, irmãos. Vocês que estão nas ruas, vocês presenciam isso todos os dias. Então, isso foi algo dado exclusivamente para esse momento que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não têm sido salvas? Todos os dias. Milhões de pessoas, eu acredito, sim. Porque existem muitos comportores, muitos irmãos orando nas ruas pelas pessoas. Quando nós pregávamos o Evangelho para uma pessoa, e em um ano a gente conseguia converter uma pessoa, rapaz, era maravilhoso demais. Mas hoje em dia, uma pessoa é em um minuto. Irmãos, então eu estou falando isso para mostrar que essa é uma característica dos trabalhadores da última hora. Se você sente que não está andando nesse caminho, hoje à noite você pode mudar de direção e andar nesse caminho também. Porque, sabe, olha, veja bem, quando você vai andando, você pega um carro e vai numa estrada, e você quer chegar em determinado lugar, para onde é que você olha? Ou para o GPS, ou para as placas indicativas, não é assim? Aí aquilo dá a segurança de que nós estamos andando na direção correta, para chegar no lugar correto. Irmão, que sinal você precisa mais para perceber que isso que está acontecendo é o Espírito dando esse caminho para nós andarmos nele? Muito me chamou a atenção de uma experiência de uma jovem que está aí no meio de vocês. Nessa saída para pregar o Evangelho, ela fala que estava se sentindo inútil, que estava para baixo, que estava derrotada, orou ao Senhor e o Senhor mudou essa situação. E de imediato deu alguém para ela pregar o Evangelho. E essa pessoa declarou que ela ia se matar, mas por conta daquela oração, ela mudou a decisão dela. Esse é o procedimento de trabalhadores da última hora. Pessoas que não se preocupam apenas com você mesmo, mas que está preocupado com aquele que Deus colocou do seu lado. Senhor Jesus, esse tempo que nós estamos vivendo, tudo mudou, irmãos, tudo tem mudado. Alguns anos atrás, já passaram bastante anos, tá? Aqui na região 4, por exemplo, nós tínhamos várias cooperativas. Era uma cooperativa na região de Mossoró, era uma cooperativa em Fortaleza, era uma cooperativa em Natal, uma em João Pessoa, uma em Recife e outra lá em Maceió. Era cooperativa demais, com poucos resultados. Eu lembro que naquela época eu fiquei responsável pela cooperativa lá em Mossoró, e quando um comportor vendia 50 livros no mês, gente, era motivo de festa, de comemorar. Era a forma convencional, era a forma tradicional. 50 livros hoje os irmãos distribuem num dia, quando sai. Irmãos, entendam, isso é evidência e sinal de como se devem comportar os trabalhadores da última hora. Sabe, agora na conferência internacional, eu sempre comentava com o Jobs, às vezes com o Chico Zé, porque os comportores, aqueles irmãos que estavam vivenciando isso, gente, não deixava aquele local de reuniões em silêncio em momento nenhum. E eu disse assim para Jobson, conferência de setembro, nossos comportores e ceapistas tem que vir tudinho para a conferência. Mas é isso aí mesmo, é isso mesmo. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A van do CEAP não vai para Sumaré.
Vocês vão tudo indo de avião. Mas todos vocês precisam estar lá ouvindo a palavra profética. Lugar de trabalhador da última hora também é nas conferências. Porque nas conferências nós recebemos ânimo, nós recebemos direção, nós recebemos encorajamento. E na conferência nós exercitamos sim, amém, aleluia, eu recebo. Então, a comportagem dinâmica é outra coisa, a comportagem é outra história hoje. Hoje você pode fazer comportagem, mesmo que você não seja um comportor dinâmico, mas você pode praticar, esse trabalhador pode praticar a comportagem de oportunidade. Pode praticar a comportagem por hora. Irmãos, vamos jogar fora esse nosso medo, conceito. Essa semana eu estava comentando com minha esposa. Nós fomos no médico, ela foi fazer uma consulta. E aí, o médico ia atendeu, de uma certa forma assim, não atendeu tão bem, né? Meio grosso. No final, aí ela disse assim: doutor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Bem chato. Eu posso orar pelo Senhor? Ele disse, o quê? Eu posso orar pelo Senhor? Pode. Aí ela orou por aquele médico. Aquela pessoa ríspida, grossa, simplesmente caiu em lágrimas. Comportagem, pregar o evangelho, orar pelas pessoas, não pode ser em nosso meio praticado em campanhas. Isso tem que se tornar o nosso estilo de vida. Onde nós estivermos, nós podemos orar pelas pessoas. Naquele episódio lá do atoleiro, quando as pessoas vieram lá e tiraram o meu carro, eram 4 pessoas. E aí, debaixo de muita chuva. Aí eu chamei ele, vem aqui que eu quero agradecer a vocês. Não, precisa não. Precisa sim, vem aqui. E aí, o que aconteceu? Estilo de vida, orar com aquelas pessoas. Pode chover canivete, nós precisamos orar pelas pessoas e orar com as pessoas. Que faça chuva, que faça sol, o nosso lugar é na rua. Amém. Então, esses trabalhadores, irmãos, receberam essa tarefa. E nós não podemos fracassar. Vamos fracassar? De jeito nenhum. Sabe, se houver sentimento de fracasso, é porque você está confiando em você mesmo. Mas deixa eu dizer para vocês, Deus tem urgência. Nós só temos 1 hora. Só temos 1 hora. E essa hora, deixa eu dizer uma coisa, não vai começar não, ela já está em curso. Já está em curso. Então, mas Deus, como é que nós vamos trabalhar? O que é que nós vamos? Nós vamos precisar de ferramentas, de instrumentos, de equipamento para concluir essa obra. Não se preocupe, eu já dei. A comportagem. Quer seja dinâmica, por oportunidade ou por hora, faz parte. O CEAP. Cadê a turma do CEAP aí? Amém. Rede de mulheres conectadas. Tem alguma irmã que faz parte da rede de mulheres conectadas aqui? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãs, eu louvo ao Senhor por Deus ter usado vocês para introduzir uma realidade na vida da igreja, que é o cuidado. Porque as irmãs Deus usou e nos mostrou como cuidar. Ou seja, as redes de cuidado foram inicialmente praticadas por elas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aí não é suficiente não. Vocês já pensaram em formar grupos na igreja onde você está, na localidade onde você está, pegar o seu carro e ir na cidade vizinha pregar o evangelho?
Na sua cidade, você já pensou de pegar o seu carro e ir visitar alguns irmãos para encorajar os filhos deles a ir para o SEAP? Para isso, existe a rede de mulheres conectadas. Não é apenas para participar de eventos, de ajuntamentos, para organizar, ornamentar locais, ter uma boa palavra e não passar disso não. Vocês já estão sendo cuidadas, eu vou dizer, e vocês estão muito bem cuidadas. Deus cuidou de vocês para que vocês agora possam também ir para a rua, ir para as cidades, para ganhar pessoas e levantar a igreja onde não existe. As irmãs dizem amém a isso? Eu sei que tem mais mulheres, esse amém poderia ser mais forte. Mas eu vou perguntar de novo. As irmãs estão dispostas a irem para as cidades, pregar o evangelho para levantar igrejas? Mas eu ainda sinto que essa manifestação é muito aqui da frente. Olha, irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção. Eu acho que essa palavra de hoje, ela era muito importante. Porque eu vou dizer, foi luta para estar aqui hoje à noite, tá? Não foi tão simples estar aqui hoje à noite, não. Do nada minha esposa adoeceu, eu tive que ficar em casa com ela hoje. Hoje para mim vir para cá eu deixei uma irmã dela com ela lá. Então não foi tão simples para vir para cá. Então eu entendo que era importante Deus trazer essa palavra para nós nessa noite. Irmãs, o Senhor tem dado um encargo para falar para vocês hoje à noite. E eu vou concluir dizendo uma coisa: não se limitem a atuar apenas nas redes de cuidado, no WhatsApp, não. Saiam de casa. No mínimo, vá na casa de um irmão, de um casal que tem um filho, ou até mesmo para aquela família. Se Deus te deu um sentimento, vá lá, encoraje eles a consagrar um tempo e ir para o SEAP. Nós sabemos que as mulheres, elas têm uma influência muito forte na nossa casa. Então faça o seguinte também: pegue seu marido, seus filhos, bote dentro de um carro e diga: vamos visitar uma cidade vizinha onde não tem igreja, vamos pregar o evangelho lá para levantar a igreja também. Irmão, não faz sentido a nossa vida se não for para isso. Não faz sentido. Mas os irmãos e vocês? Olha, eu vou dizer para vocês, eu fiz um trabalho com as irmãs aqui da região por 3 anos, na implementação do Ministério das Mulheres aqui. Eu cheguei à seguinte conclusão: porque o conceito diz que é difícil trabalhar com mulheres. Não, de jeito nenhum. Na minha experiência, eu vou dizer, foi mais fácil trabalhar com as irmãs do que trabalhar com os homens. Não se orgulhem não, mantenham a humildade. Mas você sabe por quê? Porque as irmãs, elas obedecem. Você ensina, elas obedecem. Vocês falam, elas aceitam o encabeçamento. Mas os irmãos, pense como são argumentadores. Tudo levanta um argumento. Irmãos, nós precisamos mudar. Deus está nos dando agora esse encargo dos homens de oração. Homem, mergulhe nesse negócio de cabeça, homem. Vá cuidar de outros. Faça um grupo para você. Bote seu vizinho, seu colega de trabalho, algum irmão que está próximo de você. Você vai ver que sua vida vai mudar. Mas nós somos muito mentais, muitos argumentadores. Isso não é perfil nem característica de trabalhador de última hora. Você até pode dizer: eu sou um trabalhador de última hora, mas a tua expressão, a tua manifestação, o teu comportamento não atesta isso.
ou nós mudamos, ou vamos ficar para trás. Atos capítulo 10 tem uma experiência muito interessante. Em Levítico, Deus falou para o povo que eles não deveriam comer animais imundos. E aí ele descreve como são esses animais imundos. Alguém aqui já leu isso na Bíblia? Deus falou isso. Em Atos capítulo 10, tem uma visão, Pedro tem uma visão. Um lençol que descia e repleto de animais imundos. E agora, o mesmo Deus que disse que ele não deveria comer, agora diz aqui, o que você vê, mata e come. O que ele diz? Não, Senhor, de maneira alguma, eu jamais coloquei coisa imunda em minha boca e não vou botar, não é agora. Mas é impressionante porque o mesmo Deus que disse que não deveria comer, agora está dizendo que ele deveria comer. Mas por conta desses malditos conceitos e pensamentos racionais e lógicos que o homem tem, ele não obedeceu. Deixa eu dizer para você, você tem a opção de não obedecer. A decisão é sua. Mas se você optar por essa decisão, só vai acontecer uma coisa. Deus vai te deixar de lado e vai usar outro. É simples assim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está cheio de encargo para cumprir aquilo que Ele planejou. E Ele precisa de homens e mulheres que sejam simples, que digam sim e digam amém. Que obedeçam a sua direção. Naquela ocasião, Pedro ficou de lado. Pelo menos naquele momento. Porque o que Deus queria, na verdade, era que Pedro levasse o evangelho para os gentios. E por ele não obedecer, Deus levantou outro, mandou outro. Irmãos, não fique para trás. Obedeça ao Senhor, que é mais fácil, que é mais simples. Louvado seja o Senhor. Então essa geração, nós não podemos fracassar. Outra coisa, vamos manter a humildade. Deus está nos usando. Muitos frutos estão aparecendo. E essa é a hora da maior tentação. É quando os resultados vêm. Nós vamos ser tentados a nos orgulhar. Nós vamos ser tentados a pensar que somos nós que estamos conseguindo isso. De maneira alguma, Deus está te usando como um vaso de misericórdia para alcançar as pessoas. Então, esse contexto do Evangelho de Mateus, o capítulo 20, esses trabalhadores, eles foram contratados nessa última hora, como uma turma especial, mas para encerrar essa era. Irmãos, olha, eu não sei se eu vou conseguir. Mas uma coisa eu te digo, eu vou me empenhar e dar o máximo de mim para encerrar essa era para o meu Senhor. Quem está com esse sentimento também fica de pé e diz amém. Senhor Jesus, amém. Olha, a seara é grande. Os trabalhadores é que são poucos. Domingo passado, eu e Chico, quando voltamos do Ceará, nós fomos para a Serra do Mel. O irmão Canindé nos convidou para ir lá e nós fomos lá. E quando foi domingo à tarde, foi Chico? Foi na segunda, não foi? Segunda de manhã, ele disse assim: irmão, vamos ali colher algumas melancias. E nós fomos. Olha, um campo de melancia assim a perder de vista. Mas você olhava para cá, para o lado, alguns frutos já que tinham se estragado. Outros que amadureceram e apodreceu. E nós colhemos o que pudemos. Agora você imagina, por que essa situação? Exatamente. Não tinha trabalhador suficiente para colher todas aquelas melancias. Nós somos os trabalhadores. Amém? Mateus capítulo 9. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 9. O versículo 35, a partir do versículo 35 diz que Jesus percorria as cidades, as aldeias, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando toda sorte de doença e enfermidade. Irmãos, me diga uma coisa, vamos aqui voltar no tempo. Aqui está dizendo que Jesus ia de cidade em cidade. Me diga uma coisa, se o evangelho fosse depender única e exclusivamente de Jesus, será que o evangelho tinha nos alcançado? Se ele usasse o seu poder como Deus, até que poderia. Mas olhando como o homem Jesus que recebeu essa incumbência, olha, eu tenho minhas dúvidas. Porque uma pessoa só para conseguir isso é muito trabalhoso, muito difícil. Mas acontece que Jesus, ele ia passando, ia chamando trabalhadores. Ele mostrava a necessidade. Ele mostrava, como diz aqui, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Sabe quando é que você vai se compadecer das multidões? No dia que você for até onde essas multidões estão. Ficando em casa, você não vai se compadecer de ninguém nunca. No máximo, você vai se compadecer de você mesmo. Mas quando você, no mínimo, vai na sua calçada e tem contato com alguém, você vai ver a pobreza das pessoas. Você vai ver o quão vazias elas estão. Os pensamentos tão pequenos, tão reduzidos, os sonhos, coisas tão tolas. E nós, irmãos, que temos essa realidade dentro de nós, assim como Jesus fez, nós precisamos ir até essas pessoas e dar um sentido para a vida delas. Então aqui diz que vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como é que uma ovelha sem pastor se comporta? Vai para um lado, vai para o outro, procura um abrigo, procura uma coisa. No final da história, torna-se apenas uma presa fácil do lobo. Exatamente, assim como aquelas melancias. Se não houver quem vá até as pessoas, é questão de tempo para essa pessoa também padecer. Hoje, as fileiras das pessoas que estão indo para o inferno, irmãos, é uma coisa que a gente não tem a menor noção. Imagine aí, feche seus olhos e se você pudesse imaginar, olhar, vislumbrar, ter uma ideia de quão grandes são essas fileiras, irmãos, eu bateria um desespero tão grande no nosso coração para ir até onde essas pessoas estão e apresentar-lhes a ela esse Jesus que pode salvar e mudar vidas. Tá, eu creio. Essa fila está diminuindo em um bom ritmo, mas precisa acelerar mais ainda. Para que possa acelerar, tem que ter mais trabalhadores. Aí o que diz aqui? Compadeceu-se, mostrou esse quadro, ele disse, então se dirigiu aos seus discípulos. Olhe, nós estamos aqui hoje na condição de discípulos do Senhor. Você é um discípulo do Senhor? Quem é um discípulo do Senhor, diga amém. Então, esse Senhor está falando para você. Mas não endureça o seu coração quando Deus falar com você. Mesmo que seja contrário. Mas deixa a palavra dele penetrar no seu coração. Você sabe que, às vezes, há irmãos e irmãs que não conseguem mudar de vida, continuam sempre a mesma pessoa. Às vezes tem pessoas que gostam de falar da vida alheia. E entra ano e sai ano, essa pessoa continua do mesmo jeito. Às vezes tem outros que gostam de criticar. Às vezes tem outro que é aborrecido demais. Às vezes tem outro com N características. Mas não consegue mudar. Sabe por que não consegue mudar? Porque você está fechado para a palavra de Deus. Abra seu coração e deixe Deus falar com você. Chico hoje pela manhã falou sobre Mateus 17. Quem era Pedro? Nós conhecemos a história de Pedro. Mas Pedro, assim como nós hoje à noite, teve o privilégio de subir num alto e elevado monte na companhia de Jesus. Você não diz amém a isso? Prestem atenção no que eu disse. Pedro, assim como nós, teve o privilégio de subir num alto e elevado monte na companhia de Jesus. Então é essa falta de amém e compreensão do que está sendo falado que impede na nossa vida mudar.
Concentre a sua atenção quando Deus estiver falando. O irmão ou a irmã que está do seu lado não é mais importante do que a palavra de Deus. Às vezes, tantas conversas na reunião, kikiki, quando chega no final da reunião, o que é que foi falado hoje? Só kikiki, porque você só fez kikiki. Irmão, se concentrem na palavra de Deus. Pedro subiu com Jesus, e Pedro viu Jesus transfigurado. Diferente de um Jesus que ele conhecia lá no sopé do monte. Ele só conhecia o Jesus Redentor, mas agora ele conheceu o Jesus Rei, o Jesus na sua glória. Irmãos, quando nós vemos Deus na sua glória, a nossa vida muda. Queira ver o Senhor na sua glória nessa noite. Deseje profundamente no seu coração: Senhor, eu quero ver a tua glória nessa noite. Senhor, que essa palavra seja manifestação da tua glória para mim. Se o Senhor se manifestar, a minha vida vai mudar. Pedro mudou. Pedro mudou. Pedro era duro, teimoso, obstinado, mas Deus mudou Pedro. E eu sei que nessa noite aqui tem muitos Pedros, mas Deus pode mudar a sua vida também. Deixe Deus aparecer para você. Atos capítulo 7 fala de Abraão. Abraão, o seu pai, fabricava ídolos, seguia ídolos. Provavelmente Abraão também era assim. Mas Atos 7, versículo 2 diz que o Deus da glória apareceu para Abraão. E Abraão também mudou. Abraão é conhecido como o pai da fé. É conhecido como amigo de Deus. Por quê? Porque o Deus da glória apareceu para ele. Então, esse Deus da glória quer aparecer para você. E Ele quer ter um espaço no seu coração. O Senhor saiu e viu que havia muita necessidade. Diz assim: então se dirigiu aos seus discípulos. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Solta o vídeo. Apaga essas luzes aqui, ó, principalmente essas, tá? O CEAP é o Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, isso todo mundo já sabe. Propagação. Quê? É propagação. Espera aí, fala de novo. Propagação. Ué, mas não é a mesma coisa? Enfim. Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Mas o que isso quer dizer? Você acha mesmo que no CEAP é só isso que você aprende? Não, é claro que não. O CEAP é muito mais do que isso. Então eu trouxe aqui comigo alguns CEAPistas para contar pra gente. E aí, o que é o CEAP? Para mim é mais que um centro de aperfeiçoamento. É tudo aquilo que expressa o novo homem que eu sou. É uma realidade da minha vida. É onde eu estou sendo aperfeiçoado. Está sendo um lugar onde eu posso desfrutar da real presença do Senhor. Um ambiente de mudança. É o próprio viver da igreja realmente. Transformou completamente a pessoa que eu era, com o modismo. E o Senhor não simplesmente mudou o meu modo de pensar, como também mudou as minhas atitudes. No CEAP você entra em outra esfera. Não está mais no seu conforto, nos seus estudos, no seu trabalho. Você está simplesmente dedicando todo o seu tempo para fazer a vontade de Deus. Sair para pregar o evangelho, orar pelas pessoas, semear livros, aprender mais a palavra. E não somente aprender, mas praticar a palavra, claro. Todas as pessoas precisariam passar pelo CEAP para o aperfeiçoamento para as igrejas e para tudo o que o Senhor representa para nós. Algo que a gente tem visto bastante é que o Senhor ele tem procurado os seus. Pessoas que têm um coração igual ao dele, um coração de edificar a igreja. Se você realmente quer provar de uma alegria indizível, só vem para o CEAP, porque aqui é alegria infinita. Eu vim aqui de Malicu e não volto mais não. Se Deus está nos chamando, quem sou eu para dizer que não? O Senhor está chamando! O Senhor está chamando! E você está precisando! E você está precisando! Não rejeita esse chamado! Não rejeita esse chamado! Seja agora alistado! Seja agora alistado! CEAP, vem embora! Um chopinho da granada! Pra rua, pra rua, pra rua! Imparável! Bom,
A coisa é simples assim. Deus precisa de trabalhadores. A colheita é feita lá fora, mas os trabalhadores estão aqui. Então, de maneira bem simples, eu queria fazer um convite para você consagrar um tempo da sua vida para ir para o SEAP. Vem aqui para frente você que tem o sentimento que o Senhor tocou em você hoje e você tem esse sentimento. Eu sei que tem aí. Vem aqui para frente. Você que já fez SEAP também pode participar. É isso aí. Não resista, venha. Quando chegar a última aqui, nós vamos orar por vocês. Venham aqui para frente, ó. Pode vir aqui para frente. Vocês que estão na extremidade, podem vir. A sua ida para o SEAP não será tempo perdido. Pelo contrário, vai ser tempo bem aproveitado, tá? Tem mais alguém? Vem embora, homem. Por que te demoras? Amém. Bom, eu queria chamar os cooperadores do irmão Pedro que estão aqui, que viessem aqui para frente, tá? Para a gente abençoar cada uma dessas vidas aqui. Podem vir aqui para frente, aqui para cima, por favor. Pode ter certeza que... Tem mais aí? Eu sei que tem. Amém. Amém. Bem rapidinho. Só diga assim, amém. Venha para cá. Está chamando e você está precisando. Seja agora alistado. Rua. Uhul! Bom, tem microfone aí para o pessoal? Pode orar, vamos orar. Amém. Enquanto a gente está aqui à frente, ainda tem espaço, né, para quem estiver sentindo no coração aí um chamado do Senhor. De repente, né, o Senhor está chamando o seu coração e às vezes você está ainda segurando, relutando, né, o tempo todo, lutando contra o Senhor. Mas o Senhor está aí no seu coração, não vai deixar você quieto. Amém? Graças ao Senhor, irmãos, nós nunca tivemos uma turma do SEAP como essa de agora. Principalmente, né, com relação ao número de irmãos. Geralmente era 20, 25 no máximo, né, Carlos Silva? Até 18. Às vezes 18 irmãos. Só que dessa vez
nós já estamos com 35 irmãos no SEAP. E desses 35, 6, aliás, fora os 35, 6 vieram para essa conferência aqui. E já estão aqui de Malicuia. Malicuia para ir. Então dá 41, não é? E aí o irmão Pedro, na comunhão que nós tivemos lá em São Paulo, ele fez uma oferta de 25 beliches, 50 leitos. E nós já adquirimos, nós já compramos, está sendo entregue essa semana uma parte desses leitos, essas camas, e nós já encomendamos 50 colchões novos. Ó Senhor Jesus, para fechar a turma de 50 ceapistas. Eu acho que é a primeira vez que nós vamos ter 50 ceapistas ali no SEAP. Ó Senhor Jesus. Amém. Então vai ser um grande desafio e essa turma, né, nós já tivemos experiência, está com apenas basicamente um mês, né? Um mês de SEAP, eu acho, se passar um pouco tempo mais. E irmãos, já soltaram o pino da granada. Graças ao Senhor, aleluia! Graças ao Senhor, nós estamos muito encorajados, nós cooperadores da região. E agora, irmãos, com esses que estão aqui, eu acho que já passou de 50. Né? Porque eu acho que muitos que estão aqui já vão agora nessa turma, né? Agora a gente já está, já é uma, como é que chama? Um problema santo, né? Como é que a gente vai resolver? Uma nova turma. Mas tem um detalhe. O SEAP tem capacidade hoje para 100 pessoas. Amém! Então não importa, né, quantos vão se levantar. A nossa meta era 50. Porém, se ultrapassar, seja o que Deus quiser. Jobson. Oi. Sapé, antigamente, tinha uma fama de ser terra do abacaxi. Tá? Se tiver 100 ou a mais de 100, pode vir. O abacaxi a gente descasca. Aleluia. Então a gente vai agora, né, orar por esses que estão aqui, que se levantaram. Se no seu coração você estiver recebendo agora o chamado do Senhor, seja fiel ao Senhor. Não fique preocupado, né, com as suas coisas, com aquilo que tem impedido você de se dedicar totalmente ao Senhor. Quando o Senhor chama, irmãos, Ele providencia tudo. Amém. Ele cuida de tudo. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando do seu futuro. Ele está cuidando de cada segundo do seu tempo. Amém? E, como a própria Bíblia diz, né, aqueles que trabalham no Senhor, ou seja, o nosso trabalho no Senhor, não é vão. Amém? Então a gente vai agora orar, para que Deus possa abençoar todos que estão aqui. Enquanto isso, você que está aí no seu lugar, se o Senhor lhe tocar, você vem fazer parte dessa equipe aqui. Tá bom? Vem de embora. Amém. Mais uma, tá vendo? É isso aí. Quando Deus quer, assim. Amém? Ó Senhor Jesus. Como é que vamos fazer, Chico Zé? Ora aí. Ora aí por esse povo. Vamos. Posso orar por você? Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Pelo que o Senhor tem feito conosco. Sim. Pelo que o Senhor tem falado para nós nessa conferência. De subirmos ao monte. Amém. De sermos trabalhadores. De irmos para as ruas. Sim. Para colher aquilo que o Senhor já amadureceu. Obrigado, Senhor, por essa turma. Todos esses que se levantaram. Amém. Tu sabes, Senhor, a condição de cada um. Amém. Tu sabes o coração de cada um. Oramos, Senhor, para que o Senhor destrave tudo que possa entravar. Senhor, os leve para o SEAP. Possa vir ser parte desses 50, parte desses 100, Amém. parte desses 150. Senhor, todos que o Senhor enviar. Amém. Senhor, queremos ir para as ruas. Amém. Queremos formar esse exército. Alista cada um. Amém. Engaja cada um nesse exército. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, aleluia! Esses que estão aqui, né, que realmente levantaram para ir para o SEAP, o
coordenador Israel vai distribuir para vocês aí, ó, essa fichinha, tá? Vocês preenchem essa fichinha. É muito importante. Eu sei que a maioria, ou uma boa parte dos que estão aqui, já vão de imediato para compor essa turma de 50 ou mais. Amém? Você diz amém? Amém. E aqueles que vão depois, também preenche a fichinha, tá bom? E coloca todos os itens que estão na ficha. E aí, próximo passo.